Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes que nos escutam, obrigada por esse espaço. Sim, é uma luz vermelha, é um tema importantíssimo, né, a nossa representação, né, política, talvez uma das mais importantes, e o fenômeno que está se tornando bastante preocupante, né, e principalmente exigindo aí uma análise qualificada do porquê as pessoas estão deixando de comparecer às urnas, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul está organizando, então, esse evento, demonstrando aí um compromisso inabalável, vamos dizer assim, com a democracia e com a ampliação do debate sobre a importância da participação política no Brasil, né? Porto Alegre foi a capital com a maior taxa de abstenção no país em 2024. 31,51% dos eleitores não compareceram no primeiro turno e no segundo turno 34,83%. Quase 35% dos eleitores de Porto Alegre não foram votar no segundo turno, que representou aí mais de 380 mil eleitores ausentes, né? Superou todas as outras capitais. E não foi só Porto Alegre, tá? Foi o índice mais alto da história recente aqui da capital gaúcha, tá? Nem em 2020, com a pandemia, a gente teve uma abstenção tão alta. Desde 2000, a abstenção não era tão alta aqui no Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, as 5 cidades que tivemos no segundo turno, também todas aumentou o número de abstenção no segundo turno. Então, com esse objetivo aí, o presidente demonstrou preocupação com o tema, especialmente, como tu disseste, nós estamos aí no ano anterior, antecede uma eleição geral, uma eleição presidencial, né, eleição para governador, deputados, e é preciso, então, que a gente compreenda as razões por trás desses números, tente identificar os fatores que estão levando à ausência de eleitores, discutir estratégias para enfrentar essa realidade, e aí conseguimos reunir realmente um grupo bastante qualificado de especialistas, representantes de instituições públicas, jornalistas, cientistas políticos, para que ao longo dos próximos 3 dias, que é quarta, quinta e sexta, a gente possa promover debates aprofundados sobre os desafios mesmo da abstenção nas eleições e o que pode estar impactando aí, até mesmo na legitimidade, né, do nosso processo democrático. Porque as pesquisas mostraram, lá antes da eleição municipal de outubro, um desencanto do eleitor e da eleitora com a classe política. Isso passa também, doutora Débora, por uma reflexão para os nossos políticos, porque não vejo, eles estão preocupados com essa abstenção, tanto quanto o próprio Tribunal Regional Eleitoral, o próprio o Tribunal Superior Eleitoral e também a imprensa, porque a gente se engajou também nessas campanhas de vamos lá e vamos votar, enfim, mas a classe política me parece que tem assistido todo esse cenário numa terceira pessoa. Sabe que, inclusive, nós convidamos, né, todos os presidentes dos partidos políticos do Rio Grande do Sul a estarem presentes no último painel, que vai ser na sexta-feira, para, inclusive, eles trazerem a visão. Os partidos políticos, né, os representantes políticos, eles devem ser os maiores guardiões da democracia, né, e os maiores interessados que haja essa participação. Então, a gente, inclusive, destinou um último painel que encerra o seminário, que será das 16 às 18 horas do dia 14 de março, aí, porque, de fato, devem ser os maiores interessados e os maiores guardiões, né, da nossa democracia. Pois é, porque as explicações podem ser muitas, mas existe um leque de opções aí que a gente pode votar, e se fosse naquelas questões do vestibular, qual a alternativa certa, a gente poderia colocar todas as alternativas. Desencanto com a classe política, um certo marasmo do próprio eleitorado que assiste na terceira pessoa, a polarização partidária, né? Então, e também a própria classe política que passa a protagonizar determinados episódios que mantêm o eleitor afastado. Sim, sim. Acho que é para isso mesmo, né, que estamos tentando aí trazer diferentes pessoas, né, como eu disse, nós vamos amanhã na abertura ter a presença de todos os chefes de poderes, né, o governador Eduardo Leite não
em Porto Alegre, mas mandou o vice-governador e mandou um vídeo falando sobre a importância do tema. Nós vamos ter presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, vamos ter prefeito de Porto Alegre, depois terá né, como eu te disse, um último aí painel quase com os partidos políticos que possuem representação na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa, para também trazerem, porque eu acho que essa é uma discussão que realmente reflete todo mundo, e como tu disseste, não existe uma causa só, né? São várias, e é por isso que a gente precisa discutir tão profundamente, ouvir a todo mundo e tentar encontrar, né? Porque esse desinteresse, eu sempre, a gente sabe e a gente vê a academia dizendo, os professores, né? O maior inimigo da democracia é o desinteresse, né? E como tu disseste, às vezes esse desinteresse pode parecer para alguns até interessante, porque é mais fácil daí se eleger, né? Menos gente votando, né? Fica menos. Mas não, a gente tem que querer a legitimidade de quem for eleito, né? A gente tem que buscar a participação, o interesse. Quanto mais, melhor, né? Mais legítimo será um governo eleito com a maior participação da população. Bom, também temos que chamar a mulherada aí também para as urnas, né, doutora Débora? Concordo, sem dúvida. A maioria do eleitorado no Rio Grande do Sul é feminina, né? E no Brasil também. Pois é, e elas também, né, apesar dos nossos apelos, elas também compõem esse universo absurdo de abstenções nas urnas eleitorais. É verdade, infelizmente. É por exatamente isso que que o presidente demonstrou essa preocupação aí com o tema e está solicitando aí a atenção da maior parcela da população, da mídia também, por isso que a gente agradece esse espaço, porque a gente sabe que a mídia também consegue formar opinião, né? E trazer a importância da gente participar e mostrar os danos que a falta de participação pode trazer para todos nós, né? Certamente vai qualificar ainda mais o nosso processo democrático. Bom, a gente espera que todo mundo participe, é uma oportunidade bacana da gente discutir isso e possivelmente depois teremos aí, quem sabe, juntando todo mundo, a classe política, o próprio tribunal, a imprensa, especialistas, sociólogos, né? Enfim. Sim. Uma gama de profissionais, talvez no final, lá na sexta-feira, se possa ter um diagnóstico e talvez traçar algumas ações para para o ano que vem. Sim, para 2026, verdade. Porque também a ideia é essa, né? É construir caminhos, é propor solução, é ampliar o diálogo com a sociedade, é ouvir, né, a população. A gente tem que lembrar que é uma construção coletiva, né, e é um dos pilares essenciais, né, de qualquer democracia. O que a gente percebe também, como eu ouvi tu dizendo, é uma das eleições mais importantes, a municipal, mas a abstenção costuma ser muito maior nas eleições municipais do que nas eleições gerais, né, então a gente também precisa entender o porquê desse descaso, às vezes, com os assuntos locais, né, os assuntos da própria cidade. Pois é, doutora Débora, porque como a gente sempre ressalta, essa eleição municipal, ela é a principal, é o prefeito que a gente vai encontrar no mercado, como eu disse no início da nossa entrevista, é o vereador que a gente vai encontrar ali na esquina, né? São pessoas que dizem respeito à nossa cidade, à nossa rua, nosso bairro, à nossa cidade, e por isso sempre foi as eleições municipais consideradas as mais importantes. Exato, responsável pelas políticas essenciais do município, né? Saúde, educação, desenvolvimento, começa tudo na local, né? No local, na cidade, na eleição municipal. Podemos pensar que essa polarização que leva os temas para o nível estadual e também para o nível nacional, mais o nível nacional, isso pode estar tirando o foco do eleitor e da eleitora? Pode, eu acredito que sim, né? Eu acho que a polarização, ela afasta, né? Ela tem gente que se posiciona gravemente, assim, né, fortemente por um lado ou outro, e acho que a maioria, a média, daí até se afasta, né, com medo, pensando que só existe esses dois lados, e a gente sabe que não existe, nada existe apenas dois lados, né, são múltiplos os panoramas para a gente enfrentar, né. Exatamente. Bom, quem quiser participar online
Doutora Débora, como é que faz? Entra lá no site do TRE e faz a sua inscrição, que é de graça. Exatamente, o seminário é gratuito, na página do TRE nós temos ali inscrição para o seminário e estaremos aqui também de portas abertas para quem quiser chegar e fazer inscrição aqui e participar dessa importante discussão aí, que como eu disse, não é apenas para apresentar estatísticas, apresentar números, né? É realmente para construir caminhos, para propor soluções, para ampliar o diálogo com a sociedade. E isso, com certeza, é de interesse de todos, né? E eu sempre digo, eu sempre falo na Tia Maria. Quem é a Tia Maria? A Tia Maria somos todos nós, né? Todos os interessados e interessadas no tema, porque a ausência nas urnas pode nos levar a caminhos bem obscuros. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. Pode ser muito mais maléfico do que a gente pode imaginar, né? Tá certo, então. A partir de que horas começa o seminário amanhã? Começa amanhã a abertura às 10 horas, né, que teremos com a fala do nosso presidente, o embargador Voltaire de Lima Moraes. Logo em seguida deve haver uma participação da ministra Carmen Lúcia, do TSE, online, né, virtual. Depois deve falar o nosso governador Eduardo Leite também por vídeo. E então o prefeito Sebastião Melo, o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, por fim, o vice-governador do Estado. Tá certo, então. Doutora Débora do Carmo Vicente, chefe da seção de propagandas institucionais da Escola Judiciária Eleitoral Paulo Brossard de Souza Pinto, TRE, Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela disponibilidade, por ter conversado com a gente aqui no nosso Conexão 99. Tenha um bom fim de tarde aí em Porto Alegre. Muito obrigada, eu mesmo, e agradeço mais uma vez o espaço e espero que as pessoas se animem aí para participar e podem acompanhar via YouTube, esqueci de falar isso. O evento inteiro será transmitido via YouTube do canal do TRE do Rio Grande do Sul e da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul. Então, não tem desculpa, também quem estiver em todo o estado vai poder participar e até eventualmente enviar alguma dúvida para que a gente realmente tenha uma ampla participação sobre esse tema tão importante.